Olá pessoal, começando mais um podcast Justiça em Ação, podcast que se propõe a conversar sobre o mundo jurídico, conversar com advogados. Estamos aí na expectativa também do aceite de outros profissionais que compõem aí o judiciário. E hoje eu estou recebendo, rapaz, eu fiquei feliz da vida porque no podcast passado eu recebi o Dr. Sérgio Marques, um grande amigo, e estou recebendo também mais uma grande amiga que salvou minha vida, ainda enquanto estudante do curso de Direito, foi minha professora. Irmão, na literalidade da frase, dava aula, é isso. Não só de forma no conteúdo, mas dava aula ali no que a gente chama de rapport, conectar mentes. Ela conectava com os alunos de forma primorosa e hoje, graças a Deus, eu posso chamá-la de colega, né? Como advogado. Estou falando da doutora Ivane Rodrigues. Doutora Ivane Rodrigues é uma das principais do Brasil e no Maranhão, para mim, é a principal autoridade que nós temos quando se fala em violência contra a mulher. E eu quero inicialmente agradecer, doutora Ivane, pela sua disponibilidade, pela sua presença e dizer que estamos aí com mais esse projeto. Antes na TV, agora eu tive coragem de invadir aí a internet, né? E espero que não me assuste muito. É uma honra receber a senhora aqui no nosso podcast. A honra e o privilégio é todo meu. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. E Fidelis, para mim é sempre uma satisfação estar com você. Você é brilhante em tudo que faz. E ir para a internet é entrar dentro da casa das pessoas, sentar no sofá com elas e conversar de uma forma simples, prática, sobre aquilo que muitas das vezes as pessoas acham tão difícil, que é o direito, né? Às vezes uma linguagem muito complexa nos tribunais, e trazer isso para dentro da casa das pessoas é algo transformador. Transformador. Agora, isso assusta, doutora Ivane, assusta a gente saber que as pessoas podem nos assistir no celular. Sim. Rapaz, que assustador. Podem interagir. Interagir, mandar mensagem aqui. E já fica aqui a dica, inclusive, se inscreva no nosso canal, não custa nada. Sim. Você não vai pagar um centavo para se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. E eu fico maravilhado com a tecnologia, né? Eu fico pensando onde nós vamos parar. E eu, sem revelar minha idade, doutora Ivane, eu fui da época que a gente discava no telefone, daquela rodinha, né? Que hoje a turma não sabe nem do que eu estou falando. Vi o primeiro celular que chamavam de tijolão, né? Aí veio o Ericsson, veio o StarTAC, aquele que abria, e agora a gente está aí para o mundo através do streaming, através do YouTube. E eu nem vou falar das ações da Telemar. Oh, meu Deus do céu. E já que a senhora falou, vamos falar então da ficha, que a gente ia ligar no orelhão e colocava a ficha, né? E colocava tipo 10 fichas. Como eu sei que a conversa vai ser longa, vou colocar 10 fichas aqui. Outros tempos. E agora vamos aproveitar o que o tempo está nos ofertando, que é o YouTube, que é o Justiça em Ação como podcast. Doutora Ivane, a senhora é advogada criminalista de fronte, das boas mesmo. Aí eu lhe pergunto, o que sempre me pergunto, doutora Ivane, a senhora defende bandido? Essa é uma pergunta extremamente instigadora e eu sempre digo que eu não escolhi o direito criminal. O direito criminal me escolheu. E quando se pergunta sobre defender bandido, o advogado, ele defende a justiça. O advogado, a advogada, a advocacia, ela defende a justiça, ela defende o direito e ela defende o processo. Então, quando a gente... E aí eu assisti o podcast anterior, né, sobre o seu livro, Um Filho Advogado, e é motivo de muito orgulho, né, ter um filho advogado. Mas, Fidelis, e quando você tem um filho que é titulado bandido? E quando o seu filho está sendo acusado de um crime que ele não cometeu, ou ainda que tenha cometido, se essa pessoa não tivesse o direito de defesa, né? Então, o defender o bandido, como comumente é colocado, não é defender o bandido, não é defender a criminalidade, é defender o direito de um processo justo, de uma pena individualizada e proporcional à conduta que foi cometida, caso ela tenha sido cometida. E geralmente essa pergunta, doutora Ivane,
só faz quem não sentiu na pele alguma coisa, Sim. alguma situação complicada. Por exemplo, quem tem um primo, um irmão, um tio, um avô, sei lá, alguém que esteja passando por esse caminho difícil, árduo, que é a advocacia, que A é primeira um processo coisa que criminal. faz é procurar um advogado. Isso aí não vai chamar o Batman, irmão. Tu não vai chamar o Superman. Vai procurar um advogado criminalista que você, por diversas vezes, disse que defende bandido. Exatamente. Então só sabe efetivamente quando o sapato aperta. E essa discussão ela é importante porque ela traz uma reflexão para o respeito ao advogado criminalista, que muitas das vezes, e que na maioria das vezes, tem suas prerrogativas violadas, é desrespeitado ou titulado com essa, né, com esse jargão de defender bandido. Então, você que vê um advogado, respeite o advogado, respeite as suas prerrogativas, porque amanhã você pode precisar dele. Ixi, que teve gente até que se benzeu. Deus me livre, mas é verdade, irmão. Eu vou contar um fato aqui, é verdade, porque a senhora diz assim, olha, defendi o bandido e, inclusive, você pode precisar um dia, o cara bateu até... Mas isso não é nem a questão, Fidelis, e você que nos está assistindo, de matar alguém, de roubar, não. Com o advento, inclusive, da tecnologia das redes sociais, muitas das vezes nós somos surpreendidos sendo acusados de crimes nas redes sociais que nós não cometemos, às vezes nem sabemos. Sim. Às vezes a inteligência artificial com a alteração de imagem, de voz. Então, cada dia mais o advogado criminalista, tanto no contexto político, digital ou nas situações cotidianas, cada vez mais ele é essencial. E eu posso dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de futebol. Não gosto de ir a estádio, mas gosto de futebol. É flamenguista? Não, eu sou seleção brasileira, para não ter confusão. Não vamos mas eu gosto de futebol. E de vez em quando, por força da atividade que eu exercia, eu ia no estádio cobrir e tal, a trabalho. E a senhora falou que você, a qualquer momento, pode precisar de um advogado criminalista. Recentemente, um torcedor estava sendo acusado de ter matado uma garota, uma torcedora do Palmeiras, com uma garrafa. Sim. Ele, na fila para entrar no estádio, jogou, segundo o delegado, a garrafa na cabeça da menina, ela veio a falecer. Sim. E pior, o delegado disse que ele... O menino que estava preso tinha confessado para o delegado que foi ele. Aí entra o advogado criminalista, o que a senhora diz. O advogado criminalista, que defende bandido, pede as imagens da câmera, a imagem mostra que não foi ele, que foi um outro rapaz que jogou a garrafa. Ué, mas ele não tinha confessado? O que a juíza fez? Afastou, segundo a fala dela, o incompetente, eu não vou nem colocar aspas, porque ela falou isso mesmo, o incompetente do delegado, devido a toda essa problemática que ele criou para um inocente. Então, o advogado criminalista, eu concordo com a senhora, não defende só bandido. A exemplo disso foi esse torcedor, que se não fosse esse herói advogado criminalista, que pediu a imagem da câmera, que tirou ele da cena do crime, ele estaria preso até hoje. E isso entra muito da advocacia defensiva, né? Porque muitos advogados ficam inestes. E é um ponto gostoso de conversar. Muito, né? No inquérito, principalmente no inquérito, muitos advogados acham que ele vai ficar ali ineste, né? E aí só esperando as diligências da autoridade policial, e a advocacia criminal não é isso. O advogado, ele precisa acompanhar, ele precisa peticionar, ele precisa ele mesmo fazer suas investigações, porque vejamos, se esse advogado não tivesse ido atrás das imagens, não tivesse de forma independente investigado, iria ficar o que estaria lá no relatório do delegado. Perfeito, até porque, claro que eu entendo que o delegado, eu querendo, olha só, eu querendo passar pano no delegado aqui. Não, eu entendo que o delegado é realmente um profissional bem conceituado, não foi isso que a juíza falou, mas eu dizendo aqui, né? Então, mas você vai querer as imagens e está contrariando a fala de um delegado? É isso mesmo, irmão. Sim. É isso mesmo. E a exemplo disso, o torcedor foi
absolvido, não foi nem absolvido, ele foi retirado e foi colocado no lugar dele de réu, de acusado, quem efetivamente cumpriu. Sim. Agora, eu percebo, doutora Ivane, que a senhora fala muito bem, se porta bem, é uma pessoa inteligente, mas eu tenho certeza que sofre desafios. Sim. Sobretudo por ser uma advogada criminalista, uma advogada mulher. Existe isso, ainda tem, de toda a barreira que nós já enfrentamos, ainda existe essa barreira da advocacia criminal enquanto mulher, porque eu sei que eu conheço a senhora é combativa, a senhora não deixa passar em branco, né? E inclusive faz curso, busca onde tiver que buscar a solução, vai estar em São Paulo mês que vem, sim, não é isso? Estaremos. Estaremos, e aí busca estudo e gasta com a sua advocacia. Quais são os principais desafios que a senhora encontra enquanto mulher, enquanto advogada criminalista? Desde 88, quando nós adquirimos aí uma igualdade formal pela Constituição, nós continuamos esses desafios da igualdade material, que é realmente, na prática, homens e mulheres terem equilíbrio e respeito entre si em qualquer tipo de relação. E na advocacia criminal não é diferente. Sim. Nós temos desafios, os desafios que já são inerentes à própria condição de mulher, desafios de gênero, desafios de assédio, desafios relacionados a preconceito em si. Preconceitos, discriminações. Isso acontece muito em júri, viu? Acontece muito em júri. E aí eu te pergunto, quantas mulheres você conhece que são advogadas criminalistas em relação aos homens? Sim. Né? Porque, para além dos desafios, a gente encontra barreiras na própria capacitação técnica dos profissionais. E com a mulher não é diferente, mas isso também contribui. A falta ou a deficiência da capacitação técnica, da postura ética, do preparo em relação à comunicação e à oratória, que também é fruto das faculdades, é fruto de uma preparação deficiente. Então, existem diversos desafios, além dos desafios da prerrogativa da advocacia, que é inerente a todo advogado, as prerrogativas em relação da condição da mulher, por ser mulher, e também com relação à própria conduta pessoal de preparo para o exercício da advocacia. E eu lhe pergunto, por que advocacia criminal? Por que advogar nessa área que é tão particular, né, que é tão desafiadora? Eu queria saber da senhora suas experiências, suas primeiras experiências, seus primeiros desafios enquanto advogada criminalista. Por que advocacia criminal? Como eu já havia dito, a advocacia criminal ela me escolheu. Quando eu formei, quando eu concluí o curso de Direito, eu já tinha passado na prova da ordem e me deparei com um caso interessante na minha comunidade. Eu também sou de uma comunidade da zona rural de São Luís, e fui procurada por uma pessoa que estava sendo acusada de um crime grave na comunidade, era de facção, e essa pessoa sofreu uma tentativa de homicídio dentro do presídio, aqui em São Luís. E, por conta disso, eu assumi o caso dele, assumi o júri, e ele chegou a perder um olho. Né? Ele já estava num processo de júri, que também foi de outros processos de júri que foram acompanhados por outros colegas, e eu sofri essa discriminação já no meu primeiro caso, esse impacto da família, esse impacto da comunidade, por ter uma aversão de ser o bandido, né, mais Sim. perigoso daquela região. E foi quando eu me questionei sobre o que, de fato, eu queria fazer na advocacia. E assumi o caso dele até o final, e depois ele, graças a Deus, não chegou a morrer como um ser humano, mas depois, hoje, inclusive, ele é falecido, né? Mas, à época, ele foi para a prisão domiciliar. Então, a partir daí, os desafios da advocacia criminal foram sempre nesse sentido, de casos extremamente instigantes, de casos relacionados a estupro, a homicídio, a violência. E aí foi quando surgiu
a violência doméstica na minha vida. A defesa da mulher, de muitas situações de mulheres que sofriam violência física, psicológica, violência de gênero, violência esportiva, violência obstétrica, né? Porque muitas pessoas acham que a violência contra a mulher é só a violência doméstica, e não é. Né? A mulher não sofre violência só dentro de casa, ela também sofre dentro do âmbito doméstico, dentro das suas relações familiares, mas ela também sofre o assédio nas relações de trabalho, ela também sofre a desigualdade salarial, mesmo exercendo as mesmas funções, ela também sofre discriminação na prática de um esporte, na política. A gente tem, inclusive, legislação específica para combater essa desigualdade. Então, é um desafio muito grande todos os dias. E a advocacia criminal é a minha paixão. Eu exerço a advocacia, eu inclusive sou da área de mediação, atuo na área familiar e faço essa conexão entre a defesa da mulher em todas as áreas do direito em que haja esse desrespeito. Antes de entrar, doutora Ivane, nessa questão em específico, que inclusive na minha apresentação eu disse que eu lhe tenho como a principal autoridade que nós temos aí quanto à agressão à mulher, quanto à violência contra a mulher. Antes disso, a senhora falou da sua primeira experiência de um rapaz que estava preso. Como é se comportar? Qual é a sua postura frente a um cliente em delegacia e em presídio? Existe isso, essa diferença de postura frente a esses clientes? Existe. Primeiro, romper a barreira de que a mulher ela é um ser frágil, delicado, em que você precisa tratar de forma diferenciada. Não, você precisa respeitar a mulher, todos precisam respeitar a mulher como um profissional, E que a mulher, frente a esses desafios, a uma visita a um cliente na delegacia, acompanhá-lo na delegacia, visitá-lo no presídio, em qualquer que seja a situação, uma postura séria, ética, uma preparação técnica, porque muitos colegas, infelizmente, chegam à delegacia, Fidelis, e não sabem o que fazer. Muitos me ligam e dizem assim, olha, eu peguei um caso, eu tenho um escritório ao lado da delegacia e eu não sei o que fazer. Então, é necessária uma preparação técnica de qualidade, buscar sempre preparação e ter uma postura ética adequada. Né? Eu sou muito firme naquilo que eu faço, sou muito segura, mas ao mesmo tempo sou muito respeitosa, porque a grande maioria das violações de prerrogativas, elas se dão por uma postura inadequada do colega, por conta de uma arrogância, por conta de uma despreparação. Então, isso também precisa ser relativizado. Né? Não estou defendendo nem autoridade policial, nem servidores, nem nada desse tipo. Mas que o colega também precisa saber que do outro lado tem o lado do outro. Sim. Do outro lado tem um profissional, tem um ser humano, e ele também precisa ser respeitado. Né? Então, quando você alia essa ética profissional, essa preparação, essa postura com o respeito e uma comunicação assertiva, adequada, eu, pelo menos, nunca fui desrespeitada por nenhuma autoridade. Né? Mas sempre a minha postura foi essa. Devido à sua postura. Né? Devido à postura. Então, não é que eu não vá fazer. Eu, inclusive, quando fazia parte da comissão de prerrogativas, diversas vezes fui ao encontro de colegas que tinham suas prerrogativas violadas, mas em nenhum momento, ainda em nome da Ordem dos Advogados, em nenhum momento eu desrespeitava a autoridade. Eu ouvia ambos os lados e tentava ali conciliar aquela situação. Se fosse o caso de uma representação, também não era necessária nenhuma discussão. Vamos representar e estamos nos retirando do local. Eu queria saber da senhora, vamos entrar um pouco no âmbito da violência contra a mulher. Sim. Né? Meu trabalho de conclusão de curso foi, inclusive, com esse tema. Foi violência contra a mulher no âmbito doméstico. Sim. E eu quero lhe fazer uma pergunta bem direta. Dos 5 tipos de violência que nós temos. Patrimonial, tem a psicológica, tem a moral tem sexual, a sexual e tem a física, que a gente acha que é a única que tem. Devido ao crescimento de casos contra a mulher, qual é o mais comum que a senhora
identifica qual desses tipos é o mais comum e qual é o mais velado, que a mulher de repente pode estar passando e ela não consegue identificar devido à circunstância ali do momento, devido à circunstância da parceria que ela tem com o marido, com o namorado, com o companheiro. A mais comum é, coincidentemente, a mais velada, que é a violência psicológica, a violência moral. Porque a agressão à mulher, um relacionamento em que há agressão, não começa com tapa, não começa com uma facada. Ele sempre começa com um abuso moral e psicológico. É uma construção? É uma evolução, é gradativa essa violência. Geralmente você é feia, você é gorda, você é horrível, ninguém vai te querer, você tem muitos filhos, você é burra, você é ignorante, você não faz nada que presta. E isso começa a ir da agressão moral, da violência moral, psicológica. A mulher com a violência psicológica, ela começa a se sentir incapaz, isso começa a destruir a autoestima dessa mulher, ela começa a adoecer psicologicamente. E aí é por isso que, a partir desse adoecimento, porque a nossa mente, Fidelis, ela adoece como qualquer outro órgão do nosso corpo. E assim como existe a violência física, né, a agressão física para a violência física, a lesão corporal para a violência física, existe a violência psicológica para as doenças emocionais e psicológicas. E isso também é um crime. Então, ela adoece mentalmente e perde a sua autonomia. E muitas das vezes você pergunta, por que fulano aceita isso? Por que ela se submete a essa situação? E aí chega um ponto em que ela fica totalmente submissa, dependente emocionalmente daquele relacionamento, acreditando ser incapaz. E aí quando vem a violência física, quando vem o primeiro empurrão, quando vem o primeiro tapa, ela já está totalmente indefesa, sem forças para reagir. Porque se alguém me dá um tapa hoje, ele leva a outro. Eu posso até apanhar, mas eu vou bater também, porque eu não tenho dependência nenhuma, porque a minha reação é, de fato, reagir com a mesma proporcionalidade. Agora, quando eu estou emocionalmente enfraquecida, fragilizada, eu começo a acreditar, será que a culpa foi minha? Será que eu apanhei porque eu fiz isso? Não, mas ele estava nervoso. Eu começo a justificar aquela reação, aquela agressão. Ele está muito cansado, ele está muito nervoso, é o jeito dele, ele não fez por querer. E isso são sintomas da dependência emocional e psicológica. Então, muitas das vezes, a mulher ela passa por essas situações em virtude desse início dessa agressão. E aí a mulher ela precisa estar atenta. Eu sempre digo, primeiro, se você está se sentindo desrespeitada, constrangida, ridicularizada, converse com seu parceiro, converse com seu namorado, com a pessoa que você está se relacionando. E isso independente de ser uma relação homoafetiva ou heteroafetiva, porque o objeto da relação da violência doméstica é o sujeito passivo, é quem sofre a violência. Então, uma outra mulher pode agredir uma mulher sendo a sua parceira e ela ser amparada pela violência, pela Lei Maria da Penha. Então, converse com seu parceiro ou com sua parceira. Se essa violência não cessar, porque a base do relacionamento é o respeito, é o equilíbrio mútuos. Se essa violência não cessar, denuncie, porque violência psicológica, moral, sexual, a sexual, isso também é muito sensível de lidar, porque criou-se culturalmente uma crença de que casou-se se casa para... Está habilitado para ter relação sexual a qualquer momento. A qualquer momento. E tanto a relação sexual como qualquer ato seja de carinho ou de responsabilidades e obrigações, direitos e obrigações dentro da relação conjugal,
ele é feito de livre e espontânea vontade. Às vezes você está estressado, às vezes você está cansado, você está preocupado com alguma coisa, e ambos devem perceber que isso precisa ser espontâneo. Então, quando alguém não quer, não está disposto, nem sempre é por uma infidelidade, por exemplo. Nem sempre é porque a pessoa não gosta mais, mas às vezes realmente é o cansaço, às vezes é uma outra situação. Então, sempre é bom conversar e terem a consciência de que, se um não quer, não existe relação. Porque, ainda que casados, ainda que tendo um relacionamento, independente do tempo que tenha durado, se houver uma relação contra a vontade da mulher, isso é crime, né? E isso é uma violência sexual, né? Então, não importa se já teve relacionamento, se não teve, se terminou, se ainda continua casado, também é uma violência sexual. Então, ele começa nessa... É muito comum esse desrespeito, esse xingamento, essa humilhação, avança para uma violência psicológica que abala o psicológico, adoece, destrói a autoestima e aí se evolui para um controle patrimonial, por exemplo. Como que eu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, para eu me relacionar com alguém, Fidelis, essa pessoa tem que me oferecer algo mais, porque aquilo que eu mesma posso me proporcionar, eu vou buscar no outro. Por quê? Né? Então, a mulher ela precisa entender que ela precisa estudar, ela precisa trabalhar, ela precisa ser independente. Ela não pode buscar um relacionamento para ser sustentada. Sim. Não pode buscar um relacionamento para ter algo que ela mesma pode conquistar. Então, essa evolução, né, do patrimônio, da violência patrimonial, ela é caracterizada muitas das vezes quando a mulher já está fragilizada. Sim. Né? Porque aceita muita coisa. E aceita muitas coisas. E o homem começa, por essa fragilidade que ela já tem psicológica... Que já vem sendo construída. Que já vem sendo construída. Ele diz, não, você não sabe administrar, você gasta muito, você faz isso, você deixa que eu administro. Sim. Eu controlo o carro, eu controlo a casa, eu controlo... E por quê? Né? Então, é uma construção. E aí, um dos últimos atos seria a violência física, que é a mais comum. Que é a mais comum, que nem sempre ela vem nesse processo de construção. Sim. Mas o mais comum é que haja essa construção. Muitas das vezes, a pessoa de fato é violenta e ela já incide numa agressão física, mas são casos mais raros. É o último degrau de uma escadaria. Sim. Que já vem muitas das vezes sendo construída. E partindo já para o final do nosso bate-papo, da nossa conversa, que passa muito rápido, essa mulher que ela se sente fragilizada, como que ela faz para identificar, buscar ajuda, tentar tirar suas dúvidas? A senhora trabalha diretamente com isso, a senhora já vem agindo de forma profissional com muitos casos. Eu entendo que de repente até casos em que a senhora vai se envolver psicologicamente também. Sim. Porque é muito forte. Essa mulher, ela procura ajuda como? Ela lhe acha? O que ela tem que fazer? Tem alguns órgãos específicos para isso, para tratar desse assunto? O que ela tem que fazer efetivamente? Primeiro, ela precisa ter consciência de que está sofrendo uma violência. Sim. Tendo essa consciência, buscando conhecimento do que seja violência, quais tipos, e identificando nos relacionamentos que ela tem se ela sofre esse tipo de violência, ela deve buscar ajuda primeiro, para identificar que tipo de violência ela vive. Sim. Ela vive uma violência psicológica? Se ela vive essa violência psicológica a ponto de já estar sofrendo danos, ela precisa de uma ajuda de um profissional da saúde, de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma terapia mais intensiva para isso. Se ela vive, e independente dessa busca de ajuda, ela pode denunciar, porque isso é um crime. Se ela vive qualquer tipo de violência, ela deve denunciar, buscar um profissional qualificado para orientá-la da melhor forma, porque muitas das vezes isso envolve, Fidelis, bens, isso envolve os filhos, sim, isso envolve relações familiares, muitas situações que precisam ser analisadas por um profissional qualificado. Sim. Na minha atuação, por exemplo, no meu escritório, nós temos
profissionais da saúde, parceria com profissionais da saúde, com profissionais da mediação, com advogados de família, advogados criminalistas, advogados trabalhistas, previdenciários, que hoje a gente tem. A rede de proteção à mulher, ela é muito ampla e ela envolve muitas áreas que podem ser buscadas a depender do caso específico em que a mulher está vivendo. Bom, um bate-papo que é muito interessante e instigante. Eu quero, inclusive, eu vou confidenciar aqui que eu gostei do tema. Eu acho que o Justiça em Ação ele precisa trazer mais essas informações, trazer mais essas possibilidades para que a gente possa conversar. Inclusive nos bastidores eu vou até conversar com a doutora Ivane para ver a possibilidade de tê-la mais aqui conosco em algum projeto, em algum momento, né, para que a gente possa fortalecer e levar informação para a mulher de uma forma mais técnica, mais clara, de uma forma mais assertiva, sem muita fake news, de forma bem técnica. Então, vamos conversar, de repente espero que a senhora aceite, né? Vamos ver como é que a gente vai tratar isso daí. Quero trazer mais informações sobre esse tema. E, doutora Ivane, minha amiga Ivane, eu quero agradecer por ter aceitado o convite, dizer que o podcast Justiça em Ação está de portas abertas para o que a senhora precisar e sempre com essa bandeira, dar voz ao advogado, dessa forma de comunicar, simples, assertiva, e tenha o podcast como extensão, inclusive, da sua vida, do seu escritório. Muito obrigado. Fidelis, é sempre um prazer conversar com você sobre as temáticas criminais do direito como um todo, do exercício da advocacia. E a temática da mulher, ela para mim, é muito cara pela minha história, né? Eu tenho uma história de vida muito, muito forte, muito ligada à luta da violência contra a mulher. E é um prazer contribuir sempre, e eu sempre digo, né, a mulher ela não quer tomar o lugar do homem, ela quer o lugar que é dela em uma relação de equilíbrio e respeito. E quando nós atingirmos esse estágio de equilíbrio, as relações elas irão melhorar como um todo, porque muitas das vezes os homens eles dizem assim, mas Ivane, mas doutora, só existe defesa para a mulher, só existe lei para a mulher, e quando o homem é violado, né? Quando o homem é agredido, a defesa da mulher ela foi necessária e existem leis específicas, assim como existe lei específica para a homofobia, para a defesa da criança, do idoso. São parcelas que, durante um determinado tempo da história na sociedade, eles estão sofrendo alguma vulnerabilidade e que o objetivo daquela proteção específica é proteger e implantar políticas públicas para que essa vulnerabilidade ela seja superada. E eu acredito em um país em que nós iremos superar essa vulnerabilidade da mulher para que aquela igualdade do início do nosso podcast ela seja alcançada no mundo material, na prática. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Maravilha, tá aí, doutora Ivane Rodrigues. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, quero agradecer a sua participação do outro lado aí do celular, do computador, enfim, aqui pelo YouTube, pedir que você se inscreva no canal, é importante, não custa nada para você, é importante que você se inscreva no canal, curta e mande esse vídeo para alguém que você imagina, você identifica que precisa ouvir essas experiências que foram passadas aqui hoje no podcast Justiça em Ação. Sábado que vem, às 10 horas da manhã, estaremos de volta com mais um programa para você. Até lá!